Gente, nesse vídeo eu vou tentar explicar o que é o Burning Man. E a melhor maneira que eu tenho para explicar o Burning Man é o seguinte: o Burning Man é inexplicável. E é verdade isso. Tanto o ano passado quanto em 2017, eu estava com pessoas que nunca tinham ido, e eu estava lá no meio da praia, olhando 360 graus em volta de mim, luzes, gente passando. E eu falando assim, putz, eu já vim, mas mesmo vindo de novo, nossa, que coisa. E eu pegava e falava, né, para a pessoa que nunca tinha ido, como é que tu explica para alguém que nunca veio como é que é? E com todas as pessoas era assim, é inexplicável, é intraduzível, né? Por mais que vocês assistam vídeos, veja fotos, ouça relato, leia textos, não tem como passar a dimensão que é. É a mesma coisa que tentar tirar uma foto da Lua com o celular, né? A gente está olhando aquela lua ali, tira a foto e não fica a mesma coisa, não é a mesma coisa que a gente está vendo. Então, é impossível explicar. Uma das maneiras que eu acho mais interessante de explicar o Burning Man é o seguinte: é uma nova ordem social. Ela é uma ordem social alternativa. Uma ordem social não baseada em festa, em queima de esculturas de madeira, mas uma ordem social baseada nos 10 princípios. A coisa mais importante que tem desse evento, gente, são os 10 princípios. Porque se você vai lá, se diverte pra caralho, sexo, drogas, música, e você volta com a seguinte filosofia na cabeça, puta, foi divertido pra caralho, não é o que o evento se propõe. É o que dessa experiência, o que desses 10 princípios eu trago pra mim e começo a implementar no meu mundo real, no default world, né? no mundo normal. É como se fosse, a gente tem uma experiência da utopia e fala, caralho, é possível viver na utopia? E você volta e começa a trazer um pouquinho desse vírus para infectar o mundo normal, para quem sabe daqui a muitos anos a gente consiga equilibrar que esse mundo normal tenha muito da filosofia que a gente vê lá. Uma outra forma de explicar é uma cidade. Porque Black Rock City é uma cidade efêmera, é uma cidade que, se você for visitar ela em abril ou maio, não tem absolutamente nada. Não tem uma alma viva, não tem uma luz, não tem uma marcação no chão, não tem nada. Por quê? Porque os habitantes dessa cidade combinam de se reencontrar uma vez por ano. Durante uma semana, os habitantes voltam, se reencontram, contam como foi o seu ano e celebram quase como se fosse um ano novo. Nessa cidade estão acontecendo vários festivais, certo? Então não é um festival, é uma cidade que durante aquela semana estão acontecendo vários festivais ao mesmo tempo. E não são só festivais. Imagina uma cidade onde na mesma semana está acontecendo o Ano Novo, o Natal, o Carnaval, a Oktoberfest, a St. Patrick's Day, a Virada Cultural, a Feira do Livro, o Encontro Mundial da Yoga, o show da Ivete Sangalo, a apresentação do Cirque du Soleil, tudo isso acontecendo naquela semana. Em uma semana acontece tudo o que acontece numa cidade normal ao longo de um ano, condensado em uma semana. Certo? Então essa é uma outra forma de explicar. Uma outra metáfora que eu gosto de usar é o seguinte: o Burning Man é uma estrutura social onde o governo investe em arte, né? O Estado investe em arte, a organização investe em arte e a população em infraestrutura. E essa explicação não é tão ótima assim, porque os dois investem nos dois, né? O Estado ou a organização investe nos dois e a população investe nos dois. Mas eu acho que como metáfora serve, porque muito do dinheiro que a gente paga de ingresso tá lá para pagar as obras de arte, as instalações, a estrutura do Man, a estrutura do templo, mas a infraestrutura, limpeza urbana, as festas, as atrações, a arte, a iluminação pública, a iluminação privada, tudo isso é levado pela população, né? Então, quando você está no Burning Man, os médicos são burners que foram lá, pagaram o ingresso, vão se divertir também, mas decidiram dar como gift para a comunidade a sua participação para atender pessoas que podem se machucar, podem ficar doentes e tal. Os Rangers, que é uma forma de policiamento, digamos assim, também são burners que vão lá, pagam ingresso, pagam camp, mas se inscrevem, eu quero
ser ranger, que são pessoas que vão passando para ver se está tudo bem, identificando alguns problemas e tal. Não é um policiamento ostensivo, depois a gente vai falar mais sobre isso. É muito importante entender esse aspecto, porque ele revela essa questão do gifting e da participação. Né? O gifting não é só dar presentes, o gifting é como eu contribuo para essa comunidade. Se a gente vai lá e fica explorando e se divertindo e tal, isso é sinal que tem gente fazendo isso. Ah, mas uma pessoa foi lá e me deu bebida, tem o camp que tem a comida. Beleza, essas pessoas estão dando isso, e o que você está dando de volta? O que você está dando para fazer aquela cidade ser sua? De novo, não no sentido de possessividade. Ah, eu sou do Burning Man, essa cidade é minha, eu sou desse bairro. Mas no sentido de autoralidade. Qual é o pouco de você que você deixa lá? Então é importante dizer que nessa cidade acontece tudo. Tem festa? Tem. Tem festival? Tem. Mas tem toda a questão de yoga, uma cultura de yoga que você pode participar. Tem toda uma cultura de bike. Tem recitais de poesia. Tem apresentações de orquestras filarmônicas. Tem os médicos. Tem as pessoas que ajudam a arrumar a bicicleta. Tem orgias. Tem pessoas consumindo drogas. Mas tem o acampamento das crianças. Tem os velhinhos. Então tem que pensar muito que é uma cidade. E nessa cidade muitas coisas podem acontecer. Eu tive 2 experiências. O ano passado eu saí para buscar bicicletas para o nosso camp que ficou faltando. E era para ser uma viagem de 1h30 e que levou 14 horas. E no meio desse processo eu bati num carro, arranhei uma picape de fora a fora, caí com um caminhão numa vala, veio 2 guinchos, 4 carros de polícia fora do Burning Man. E no outro ano, 2017, um amigo meu desmaiou na minha frente, eu achei que ele estivesse morrendo, branco, e cara, foi uma crise que aconteceu. E no final das contas, a gente levou ele lá no médico, era uma insolação, tudo certo, mas na hora que ele caiu, eu falei, cara, ele vai morrer. Então, de novo, é como se fosse uma cidade, você pode estar num happy hour, num churrasco, ou até no trabalho, e uma colega sua tem um ataque cardíaco. E naquele momento, para o tempo e vamos levá-la para o médico. O Burning Man também acontece isso. Ela é uma cidade como outra qualquer, onde tem trabalho, onde tem perrengue, mas tudo isso num ambiente de utopia. E é justamente sobre isso que eu quero falar no próximo vídeo, sobre os perrengues, a romaria e um monte de problemas que vão acontecer no Burning Man.